Olá, meu querido amigo, meu querido irmão, seja muito bem-vindo a mais um Café com Fé. Hoje nós estamos aqui na nossa matriz paroquial da Paróquia Santa Paulina. Vamos falar sobre um tema muito importante aí para nós, que é a confissão. Para conversar um pouquinho sobre esse tema, nós estamos aqui com a nossa querida Eduarda. Tudo bom, Eduarda? Sim. Bom dia, tudo firme? Bom dia. Tá acordada? Boa tarde, né? Boa tarde já, quase. Eduarda, quantos anos você tem, Eduarda? Vamos conhecer quem é Eduarda. 16 anos. Tudo isso já? Tudo isso. Tá velha já. 16 anos. Eduardo, o que você faz da vida? Estudo e trabalho. Trabalha também? Já jovem cedo. Onde você trabalha? Fora de Cotia. Fora de Cotia? Olha só. E ajuda aqui na paróquia? Sim. O que você faz aqui? Na gravação, às vezes no Ministério de Música. Só às vezes? Às vezes Sempre. né? A Eduarda canta o salmo, ela canta na missa, ela ajuda também nas transmissões, ela é quem tem ajudado também a fazer com que você participe conosco desse momento de pandemia. E a Eduarda também, sendo uma jovem aqui, e por falarmos também hoje desse tema de confissão, vou perguntar para ela: você se confessa, Eduarda? Sim. Tem o costume? E vou perguntar também uma coisa que eu acho que já sei a resposta: é fácil ou é difícil? Difícil. Difícil. Assim como o Eduardo, muita gente tem essa dificuldade de confessar-se, de buscar o sacramento da confissão. E justamente para você que nos acompanha, esse vídeo, esse encontro de hoje, é para tentar desanuviar, tirar esses momentos de tristeza, esses momentos de confusão aí a respeito desse sacramento da confissão. Bom, antes de falarmos exatamente sobre a confissão e falarmos das dificuldades, dos medos e tudo mais, é importante saber o que você entende por confissão, Eduardo. Se alguém chegasse, um colega de escola seu, chegasse à faculdade, não sei, chegasse e perguntasse para você o que é confessar, o que você diria para ele? Eu diria que confessar é você saber o que você fez de errado para a sociedade, para a igreja. A gente tem uma vida bastante aberta, a gente pode acertar, a gente pode errar, e justamente às vezes a gente acaba errando, né? E justamente a confissão serve para a gente apontar os nossos erros, os nossos defeitos. É fácil a gente encontrar os nossos erros? Não muito. Não muito, né? É fácil a gente às vezes apontar as qualidades, as coisas boas, mas dizer para as pessoas aqui, ou até mesmo para a figura do sacerdote, apontar os nossos erros é uma coisa que exige muita humildade, exige uma coragem muito grande. Você é uma pessoa corajosa, então? Não muito. Não muito, mas você confessa. Sim. Então já demonstra essa coragem. Vamos pensar um pouquinho. Como que você faz para confessar? Você falar em se preparar? Como que você faz? Geralmente eu faço um exame de consciência. Alguns sites confiáveis. Que bom, que você pega na internet. Como que você pega na internet? Que site você costuma usar? Nossa, uma pergunta. Geralmente eu fico onde está? Católico. Católico? Tem aplicativo no celular também, Católico Tem, Orante? Católico Orante. Você usa também por lá. Aí você vê um monte de perguntas, vai fazer as mesmas perguntas. E geralmente é baseada no quê? Essas perguntas baseadas no quê? Tem pega os 10 mandamentos? Os mandamentos. Os mandamentos. O padre de você, o seu padre nunca te ensinou a fazer exame de consciência? Me ensinou, mas se eu lembrar. Então por isso que você recorre ao padre. Sim. O padre é chato, o padre é bem exigente, né? Mas uma das coisas fundamentais para uma boa confissão é de fato um bom exame de consciência. Existem ferramentas que nos ajudem a fazer o exame de consciência. Uma delas pode ser a internet, pode ser o aplicativo, pode ser o celular, mas nenhuma delas vai te ajudar tão bem se você não se colocar de modo verdadeiro, de modo
bem claro, bem sincero, diante de Deus em oração. Então, o primeiro passo para um bom exame de consciência é a oração. Para você rezar, a gente precisa de ter o quê? Barulho, precisa de ter o carro da pamonha passando, precisa de ter o quê? Silêncio. Silêncio. Dá para rezar assistindo Netflix? Não. Não, né? Ouvindo música no celular? Piorou. No celular, mesmo com fone de ouvido, não vai adiantar. Não. Você costuma rezar, Dudu? Sim, às vezes. Às vezes. Reza em casa? Sim. Então, para a gente rezar não tem um segredo, né? A gente conversar. A gente está aqui conversando, falando, na verdade, sem ter medo, né, de se expressar, a gente fala isso com Deus. E é justamente numa conversa, quando a gente pede desculpas para um amigo, que a gente vê quem é verdadeiramente nosso amigo. Na confissão também. A gente pedir desculpas a Deus, pedir perdão a Deus, é como a gente pedir desculpas para um amigo. Você já brigou com alguém? Muito. Você tem irmãos, não tem? Sim. Brigou com eles, né? Uhum. Olha, eu não tive essa sorte, sabia? Eu não tive sorte de ter irmãos. Não digo que é sorte, não. É melhor ser filho único? É. Eu acho que não, acho que é melhor ter irmãos. Você briga muito com eles, pelo jeito. Você tem irmão pequeno, não tem? Matheus? Sim. Ele mexe nas suas coisas? Uhum. E você briga com ele? Sim. Mas você fica com vontade de esganar ele no momento? Fica? Nossa, que coisa! Então, coitado, deixa o Matheus assistir esse programa para não deixar ele traumatizado. Mas você, logo depois que a gente briga, logo depois que xinga, se esbraveja, chega um momento que você fala, puxa vida, apesar de ele ter brigado comigo, apesar de ele ter me irritado, ele continua sendo meu irmão. Então, para eu conviver, eu tenho que aprender o quê? Pedir desculpa. Pedir desculpas e perdoar. Deus, ele nos criou, né? Nós não pedimos para a gente ser criado, mas Deus nos criou por amor. E justamente porque Ele nos ama, é que Ele nos deu a oportunidade de sermos livres, até de errar. Quando a gente erra, eventualmente a gente precisa de pedir perdão a Ele. E justamente essa dificuldade de às vezes pedir desculpas, né? Sobretudo se a gente acha que está com a razão. Se eu falar, eu sempre estou certo, eu não preciso pedir desculpas para nada nem para ninguém. Perdoar, confessar, cair, é justamente quebrar esse paradigma, esse modelo nosso, de que eu sempre estou certo, que eu sempre estou com a razão e eu preciso voltar atrás. Eu fui por um caminho e não deu certo. Volto e vou para adiante. A confissão serve para isso. Para a gente voltar, às vezes, atrás e tomar o caminho certo. Por isso que a gente fica com vergonha, porque a gente pensou de fazer uma escolha certa, estar no lugar certo, mas de repente a gente falou, não era esse caminho. Então eu volto atrás, peço perdão e reinicio minha caminhada. Para isso a confissão ela é válida, para isso que ela deve ser procurada. Mas Duda, eu estou falando muito, fala um pouquinho você também, o que você... O Senhor citou na vergonha. Tem muitas pessoas, como eu, que tem muita vergonha de se confessar. Existem dicas que ajudam? Existe sim. Não sei se você já viu antigamente, os confessionários, eles tinham uma portinha assim, não sei se você sabia. Os arautos é assim. Os arautos também tem assim, nas igrejas mais antigas, no centro de São Paulo, tem o chamado confessionário. Você sabe por que tinha aquela gradinha? Não. Primeiro, era para salvaguardar a identidade do penitente. O padre não precisa saber quem é o penitente. Então, pouco importa. O padre tem que saber quem é o pecado. Tanto que se você parar para pensar, quando o padre batiza uma criança, como que o padre fala? Você se lembra ou não? Já ajudou vários batismos. Na hora que já na Isso. Eu te batizo, meu Pai, Espírito Santo. Bem, o padre fala o que antes? Você se lembra? Não. Ele chama a criança pelo nome. Então, quando você foi batizada, o padre fala, Eduardo, eu te batizo. Você foi crismada, não foi? Sim. Não sei se você lembra, mas você estava com um crachazinho. Eu estava pelo menos no meu crisma. Você se lembra? Não estava. Não estava? Estava com uma etiquetinha. Uma etiqueta, com o teu nome, né? Uhum. Por quê? Porque o bispo, na hora de crismar você, foi Eduardo, recebe por esse sinal o Espírito Santo do Deus.
Na hora do casamento, quando você for casado, daqui a alguns bons anos aí, você vai ser perguntado: Eduardo, recebe fulano, Josézinho, né, Joãozinho, sei lá quem, como seu esposo? Então você vai ser chamada pelo seu nome. A confissão não. Se você parar para perceber, ou prestar atenção, nós não damos a absolução chamando a pessoa. Não cita o nome da pessoa. Justamente porque a identidade do penitente, ela não precisa ser revelada no momento da confissão. Lógico, a gente está aqui, você está na paróquia, eu sou seu padre, aqui da paróquia de Santa Paulina. Então, eu conheço você, eu conheço sua família, conheço sua história, sua trajetória, e eventualmente também, conhecendo os seus erros, eu posso te ajudar a trilhar um caminho bom. Mas de repente você fala: padre, eu estou com vergonha pelo erro que eu cometi. Você tem que se confessar exatamente como padre da sua paróquia? Essa é uma pergunta. Acho que sim, né? Não necessariamente. É bom, mas não necessariamente. Porque justamente essa vergonha, talvez é tamanho, é tão grande, que você fala: puxa vida, o tamanho do erro que eu fiz é tão grande, que justamente por aquilo que eu cometi, vai me impedir de ter um arrependimento perfeito, ou um arrependimento maior. Então, nesse caso, como eu estava dizendo, a gradinha do confessionário, ela meio que salvaguardava a pessoa. Então, ela tanto ajudava o penitente a se abrir mais, quanto também o sacerdote. Ele também não precisa ficar curiando, falando: quem é? Nossa, fulano, meu Deus, nossa, ele fez isso. E isso daí é um pecado do padre. Isso é um pecado do padre. Deixar que a curiosidade, deixar até mesmo que a sua vontade de conhecer o erro do outro. O erro é de cada um. Eu não posso me vangloriar dos meus erros, muito menos de poder me perdoar os pecados. E é justamente aí que a gente quebra essa vergonha. Hoje em dia a gente não tem isso, na verdade. A gente tem um distanciamento, aliás, tem uma proximidade muito grande. A figura do sacerdote às vezes é tão presente, tão próxima, que a gente às vezes tem mais um amigo padre do que um padre amigo. E às vezes nem isso não é tão bom, sabia? Nem sempre é bom ter um amigo padre. Lógico, a gente pode ter vários amigos ao longo da vida, alguns deles serem até padres, mas o padre, para ser amigo, ele não precisa ficar passando a mão na cabeça, alisando, falando: que lindinho, que bonitinho, porque na hora que você for se confessar com ele, você vai encontrar de fato essa barreira. Exatamente essa que você falou. Então, uma das dicas que eu posso dar para quem for se confessar, se tem essa vergonha tão grande que trava até mesmo o arrependimento, procurar um padre diferente. Porém, se você ainda assim se sente à vontade com o seu padre local, com o seu pastor local, o pároco da sua paróquia, então se abra a ele, fala justamente e faça uma confissão de fato. Só para dar um exemplo, aqui atrás da gente está aqui o Santíssimo, né? Aqui na igreja matriz o padre está, não sei se você conhece o padre Renato aí, o padre da paróquia, ele fez uma mudança, colocou o Santíssimo Sacramento de volta na frente do altar, e é uma das intenções de transformar aqui no nosso confessionário, justamente para que a gente possa atender aqui, até porque a gente atender a confissão aqui na igreja matriz é meio difícil, porque ela graças a Deus, ela ecoa. Você está ouvindo bem a gente? Pois é, quem fala baixinho também, ela é muito boa acústica, de modo que ela ecoa aqui, e isso pode comprometer o sacramento da confissão. Tem mais pergunta aí, Duda? O que você está me perguntando? Quantas vezes no ano a igreja pede que nos confessemos? Então, a orientação que a gente tem é que a gente se confesse uma vez, pelo menos uma vez ao ano, por ocasião da Páscoa. Isso é o que a igreja pede, né? Mas a nossa consciência é quem deve dizer de quanto em quanto tempo a gente deve se confessar. Então, de repente, para você falar: eu preciso me confessar uma vez a cada mês, uma vez a cada 2 meses. Eu oriento uma vez a cada 2 meses, a gente se obrigar a isso. O que daria aí, ao longo do ano, entre 4 a 6 vezes. Não é quase nada, né? Durante as vezes que a gente erra. Então, se a igreja pede apenas uma vez ao ano, só pela questão da Páscoa,
ainda tem até uma razão histórica disso, não sei se você sabe. Porque as pessoas, no tempo da Idade Média, ainda elas não tinham o costume de comungar. A missa era celebrada de costas, em latim, e era o padre mesmo, ninguém sabia quem era, qual era a cara do padre. Então, se era o padre João, o padre Bonifácio, tanto faz. A figura do sacerdote era bem mais reservada também. E como a confissão ela é algo que requer essa proximidade, então muita gente se distanciava da confissão e também se distanciava da própria Eucaristia. Uma das iniciativas que foi colocada na igreja, inclusive, para reaproximar as pessoas da comunhão, inclusive a comunhão sacramental, foi a festa de Corpus Christi. E, juntamente com a comunhão, vem a confissão. E aí o mandamento da igreja de confessar-se pelo menos uma vez ao ano, por ocasião da Páscoa. E comungar também uma vez ao ano, pela mesma razão. Sabia disso? Não. Não? Esse daí eu aprendi com minha avó, que tinha 5 sacramentos, 5 mandamentos da igreja. 2 deles era confessar-se uma vez ao ano, outro era comungar uma vez ao ano por ocasião da Páscoa, pagar o dízimo segundo o costume, e abster-se de carne quando manda a Santa Mãe Igreja, abster-se de carne, jejuar, né? E o outro eu esqueci agora. Você aí de casa, você se lembra? Já aprendeu na catequese quais são os 5 mandamentos da igreja? Se você não se lembra, dá uma ajudadinha aí, pergunte aí pro Google ou procure aí e fale pra gente depois nos comentários. O Senhor estava falando sobre o confessionário. O Senhor citou que o Senhor também você se confessa com padres amigos? Eu procuro não conversar com padre amigo. Eu confesso justamente com padres que eu procuro conversar com um padre fixo para ter uma regularidade, mas confesso que depois, depois que eu assumi a paróquia, os encontros que eu tinha com ele eram mais frequentes do local do padre. Eu estava mais lá no Taboão, ele vem lá das Sé, das Perdizes, né? O padre Carlos ele vinha de lá, então a gente se encontrava com mais frequência. E agora a gente está um pouco mais distante. Então eu faço a minha confissão de tempos em tempos, sim, me confesso, com certeza. Mas eu deixo muito mais aberto a figura do padre para me atender, não pela amizade, mas às vezes pela ocasião. Às vezes eu aproveito, uma vez eu confessei, não sei se eu pego por isso. Por favor, não me entendam mal aí, não é nenhuma arrogância da minha parte, nenhuma vaidade, mas uma vez eu estive em Assis, conheci a cidade de São Francisco, em Assis, na Itália. E aquele lugar, não sei se vocês conhecem a história, tem uma porta. Naquela porta, quem cruza aquela porta, a pessoa que cruza aquela porta, ela recebe a chamada indulgência de Assis. É uma indulgência plenária própria para quem cruza aquela porta em Assis. E eu queria muito me confessar, ou melhor, eu queria muito receber a indulgência a indulgência de Assis. E essa indulgência fica aí também para você pesquisar, viu? Ela é estendida, são 2 dias no ano, se não me falha a memória, que o mundo inteiro celebrando também pode receber essa mesma indulgência de Assis. Mas voltando lá no caso, quando eu estive lá, eu queria muito me confessar. Melhor, queria muito receber a indulgência. E para isso, precisava me confessar, comungar. E aí eu fui me confessar. Imagina, lá na Itália, eu olhei assim e falei, como é que eu vou me confessar? E só tinha um padre indiano que estava atendendo a confissão. E ele só falava inglês. Aí eu tive que pegar o meu entendimento, um pouquinho que eu sabia de inglês, e falar, e ali naquele momento foi a confissão mais assim, acho que inesperada que eu já fiz até hoje. Foi uma confissão difícil, porque você falar seus pecados em inglês ainda, e ouvir também, mas foi uma coisa que me marcou muito, sabe? Foi muito marcante. E assim, acontece, de vez em quando a gente está em um retiro, aproveita o padre que está lá, às vezes passa um padre, vem visitar a gente pede para atender, mas eu me confesso, eu gosto de me confessar, inclusive, com regularidade. O senhor estava falando que vai começar, já começou na verdade, a atender confissões durante a semana, e semana que vem vai começar mais fixo. Isso. O senhor falou que também está atendendo direção espiritual. Qual é a diferença?
A diferença é enorme, né? Primeiro que a confissão é um sacramento, né? A direção espiritual, ela não é um sacramento propriamente dito. Ela ajuda na nossa caminhada espiritual, na nossa vida cristã, mas ela não é um sacramento em si. Tem gente que confunde muito isso. Por quê? Quantas vezes já chegaram pessoas e falam: ai, padre, eu vim me confessar, mas eu queria conversar. Eu falei: então, procura outra hora. Porque se é para confissão, é confissão. Se é conversa, é outra coisa. Não dá para a gente misturar as duas coisas. Primeiro porque a gente acaba deixando o efeito da confissão de lado. O efeito da confissão é o perdão dos pecados. A conversa é isso, né? A gente falar, perguntar se está bem, se está bom, se o céu vai chover, se não vai chover. A direção espiritual, ela pode ser feita, né, também de preferência com o mesmo sacerdote. Mas infelizmente muita gente pensa que direção espiritual é para a gente, digamos assim, ouvir o que quer ouvir. Na direção espiritual você não ouve o que você quer ouvir. Um diretor espiritual meu, há muitos anos atrás, quando eu estava no seminário, ele me disse que a direção espiritual é você sair do volante da sua vida, ocupar o banco do passageiro e pedir que o seu diretor espiritual dirija por você. Eu não sei se você tem carro, se você dirige. Você não dirige, né? Você não tem 16 ainda, né? Mas se você já andou de carona com alguém aí por aí afora, por Itatuba aí afora, já deve ter dado de carona algumas vezes, você tem que confiar em quem dirige, não tem? Sim. Até comigo, já foi algumas vezes, viu que o padre é meio pancado aí, né? Na hora de dirigir, às vezes o padre é meio bruto, né? Uhum. Sobretudo esse horário também, né? Então a gente tem que pilotar, não tem que dirigir, não acaba dirigindo. Né? Espero que a CT ninguém tenha escutado aí essa parte do vídeo. Mas se você está como carona, se você está do lado, você tem que confiar na pessoa. No diretor espiritual a mesma coisa, você tem que confiar nele, para que ele te dê o direcionamento da sua vida. E uma coisa que eu costumo dizer, a direção espiritual tem começo, meio e fim. E é para uma coisa específica. Não é para chegar e despejar um bando de problemas e falar: eu quero resolver todos os problemas da minha vida. Se vira. Não. Você quem vai resolver os seus problemas, mas seguindo a condução de quem está no seu carro, quem está pilotando a sua vida. A confissão é o contrário, ela já é você que está conduzindo, você que é autônomo, né? Você que tem a autonomia da sua vida, e é nela que você vai pedir justamente o perdão dos seus erros, dos seus pecados. Então eu não vou poder, eu acho muito engraçado, muita gente que chega para confessar: ai, padre, me ajuda aí na confissão. Eu falo: me ajudar como? Você que pecou, como é que eu vou te ajudar? Se a pessoa chega: ai, padre, eu tenho vergonha, eu tenho medo de me falar dos meus erros, eu falo: primeiro confesse, antes de confessar, então faça o exame de consciência para você realmente ter consciência daquilo que você quer pedir perdão, e chegue na confissão falando o que você fez, com nome e com objetividade. Porque se a gente começar a falar: tudo começou com Adão e Eva, e aí não dá. Padre, eu fiz isso. Se for o caso, falar quantas vezes foi. Foi tantas vezes em tais ocasiões. E aí, eventualmente, na confissão, o sacerdote ele pode perguntar alguma coisa no sentido de clarificar o sentido do pecado. Mas eu posso dizer uma coisa: atender confissão é bem difícil. Você acha que é fácil? É bem difícil. Primeiro porque às vezes o que é ruim para você não é ruim para mim, e o que é ruim para mim não é ruim para você. Você gosta de rúcula? Não. Eu adoro, mas faz um bem danado. Eu adoro rúcula, você não gosta. A rúcula vai deixar de ser rúcula por causa do seu gosto? Não. Ou por causa do meu? Ela vai continuar sendo o que ela é, justamente no pecado. Sei lá, eu estava na missa, de repente eu cochilei na hora da homilia do padre. É pecado mortal isso, né? Não, às vezes você está cansado, você não dormiu bem à noite, você está preocupado, ou você desligou talvez. Poxa, eu estava na missa online, aí de repente eu cochilei, né?
posso contar um segredo para vocês? Tem hora que às vezes eu perco o sono, eu assisto a minha missa mesmo para dormir. E eu durmo com uma beleza. Mas você olhando assim e fala, puxa vida, talvez para algumas pessoas este pequeno detalhe se transforma num elefante, um negócio enorme. E às vezes uma coisa assim que é muito grave, a pessoa não tem noção da sua vida, não tem noção dos seus erros. Por isso a confissão, ela deve ser repetida sempre. Repetida para que a gente crie o hábito de olhar para dentro de nós e até mesmo não reconhecer os nossos erros. O senhor falando desse jeito, existe um jeito certo de fazer o exame de consciência? Olha, tem vários jeitos. Isso me faz lembrar uma pergunta que um amigo meu fez esses dias. Ele me fez uma pergunta assim. Um amigo meu de longa data, que foi coroinha comigo, inclusive, ele me mandou assim: Padre, você pode mandar para a gente um esquema para fazer um exame de contrição perfeito? Aí eu respondi 2 vezes, não pensei, mas 2 vezes para responder. Filho, existe algum exame de consciência perfeito? Existe algum ato de contrição perfeito? Por que a gente pede perdão agora? Daqui a 5 minutos a gente está errando de novo. Ah, Padre, eu acabei de me confessar. Eu saio na esquina, eu vou e pego. Valeu minha confissão? Valeu. A mesma coisa que o exame de consciência. Qual é a melhor maneira do exame de consciência? Primeira coisa é você saber quem você é, ter consciência de si. Saber das suas limitações, saber da vontade que você tem em ser melhor. Primeiro passo. Depois, varia de cada um. Existem, como eu disse, né, você falou que tem os sites, tem aplicativos, tem gente que tem folhinha, um folder, alguma coisa assim que às vezes é dado na igreja, uma série de perguntas. Eu me lembro uma vez que eu atendi uma pessoa que eu tinha recebido, né, eu mesmo elaborei o encarte, entreguei para todo mundo, falei, agora todo mundo vai aprender a confessar. Perdi meu tempo. Por quê? A pessoa chegou para confessar com o folder que eu mesmo tinha elaborado, e aí ele chegou. No folder acho que tinha mais de 100 perguntas, tinha mais perguntas que a FUVEST. E aí, que o Enem é a FUVEST. Aí ele começou a me responder uma a uma. Eu falei, meu Deus do céu, quando é que ele vai terminar essa confissão? Imagina. É uma forma que ele talvez encontrou ali para fazer a sua confissão. Mas se cada pessoa chegar e pegar aquele batalhão de perguntas e for responder uma por uma, meu Deus do céu, é melhor começar a atender a confissão agora, terminar na eternidade, não é verdade? Uhum. Então, para te responder, né, existe um exame de consciência melhor? Eu sempre indico para você fazer através dos 10 mandamentos. Você pegar os 10 mandamentos, se você não souber eles de cor, não tem problema, pode pegar, anotar, olhar um por um e trazer um papelzinho, talvez até escrito, quais foram as faltas que você cometeu ali. Uma outra forma também de você fazer o exame de consciência seria pelos 7 pecados capitais. Olhar cada um deles e ver onde você cometeu ou quais deles você cometeu com mais frequência, pedindo perdão. Orgulho, soberba, vaidade, luxúria, gula, a ira, inveja, preguiça. E aí você fazer aí o seu exame de consciência para chegar na confissão e falar, olha, foi isso. Falando em confissão, existe um jeito certo de se confessar? Existe. O jeito certo é o jeito que a gente melhor tem para pedir desculpas. Às vezes a gente quer pedir muitas desculpas para alguém e a gente não sabe como, não é verdade? Uhum. Mas é quando a gente pede de coração. Então esse é o jeito certo de se confessar. Se confessar com o coração aberto. Agora, como eu falei para você, a confissão ela é um sacramento. E como um sacramento ela tem um rito. Ela segue um rito próprio. Então, primeiramente, para se confessar, você tem que procurar quem? Padre. Muito bem. Dá para se confessar com o diácono? Não. Com o seminarista? Não. Com o ministro da palavra, o ministro da extraordinária? Pior que tem gente que acredita que às vezes pode, viu? Pois é, tem gente que chega, eu fui lá, falei com fulano, ciclano, beltrano, me ajudou tanto, me fez tão bem, eu não vou falar com o padre porque eu não preciso. Não é confissão, tá, minha gente? Você pode até pedir um aconselhamento, mas confissão é com um sacerdote. Primeira coisa
que a gente faz na confissão é sempre sinal da. Por isso, a primeira coisa para iniciar uma boa confissão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O padre ele saúda, né? Assim como tem a saudação da missa, a graça, a paz de Deus, nosso Pai. Então, o padre também saúda o penitente, né? Que o Senhor esteja na sua mente, no seu coração, para que arrependido confesse os seus pecados. Depois disso, varia de cada pessoa, mas o mais correto é perguntar para a pessoa quando foi a sua última confissão, justamente para saber aí uma noção de tempo. Tem gente que fala, padre, eu não me recordo quando foi a última confissão. Né? Paciência, a pessoa não é obrigada a saber, não é caderninho de vacinação que tem lá marcado, né? Mas se a pessoa não se lembra quando foi a última vez que se confessou, já é um sinal de que a pessoa não tem ou o hábito de confessar, ou então a última confissão faz tanto tempo que ela não se lembra, né? Então, por isso que eu pergunto sempre, qual é a última vez que você confessou? Então, a pessoa fala, eu confessei há 1 mês, há 2 meses, confessei há 1 ano. Já peguei casos de pessoas que falam, padre, minha última confissão foi a minha primeira comunhão. E a pessoa aí já estava lá com 40 anos de casada já, enfim. Depois é falar os seus pecados, elencá-los. Não contar a história deles, mas direto ao assunto. Terminado, o padre ele não é obrigado a te dar uma explanação, fazer um sermão para você, porque ali o que é mais importante é o seu arrependimento. Mas sempre é uma palavra de conforto para a gente falar, poxa vida, eu acho que eu tenho jeito, né? Eu ainda consigo me ajudar nessa vida. E depois disso, o padre ele pode lhe ofertar, lhe te dar uma penitência. A penitência faz parte da confissão. A confissão ela tem alguns passos, o exame de consciência é um deles, o falar os pecados é outro, confessar-se deles é outro. A satisfação também faz parte do sacramento. O padre ele tem que ver no mínimo, no penitente, um mínimo de arrependimento. Se eu chego lá e falo, ei, e aí, tudo jóia? Beleza? Tudo bom? Então, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aí, e eu percebo que a pessoa está mentindo, ou está até mesmo escarnecendo, tirando sarro, zombando, eu posso falar para ela, levanta e vai embora. Por quê? Porque ela não está fazendo o sacramento, não está buscando a confissão de verdade. E isso acontece. Infelizmente acontece. Não dá para a gente zombar do sacramento. Então, para isso que existe a satisfação. O sacerdote tem que mostrar de fato para a pessoa o caminho correto e a pessoa também tem que mostrar que está arrependida. E por último, a penitência, que é uma maneira de você se ajudar a sair do pecado. Eu tinha medo antigamente que a penitência era tão grande quanto o meu pecado. Então, se eu falasse, olha, eu fiz isso, um pouquinho, Pai Nosso, 3 Ave Maria, tá bom. Fiz isso, Pai Nosso, 10 Ave Maria. Outro padre fala assim, reza um terço, fala, misericórdia, aprontei demais. E não é nada disso. Não é pelo tamanho dos seus pecados, pela gravidade deles, que a penitência é maior ou menor. A penitência deve ter justamente da sensibilidade do confessor para mostrar que o penitente ele deve voltar a um bom caminho. E eu me recordo uma vez, de várias confissões que eu tive, a minha penitência, o padre chegava, a primeira vez que eu confessei, o padre chegou, reza com o Pai Nosso. Tá bom, o Pai Nosso. Fácil, legal. Depois fui confessar com o mesmo padre, reza com o Pai Nosso. Caramba! Aí depois eu fiz uma merda muito grande na minha vida. Eu falei, meu Deus do céu. Fui me confessar com o mesmo padre, fiquei tão lascado, né? Agora, qual foi a penitência que ele deu? Pai Nosso. Exato. E ainda rezou comigo. Falou, vamos rezar junto. E aí um dia, não me contentando, perguntei para ele, falei, mas por que você me dá uma penitência? Um Pai Nosso só, acho que é tão pouco. Ele virou para mim e ele falou, isso eu não vou esquecer nunca. Ele falou, por mais grave que sejam os nossos pecados nunca sobrepõem a misericórdia de Deus. Por mais que sejam graves as coisas que nós praticamos, nenhuma delas é maior do que a graça de Deus. E a gente precisa alcançar a misericórdia dele e não se afastar dele por meio da penitência. Então, por isso eu procuro, durante a confissão até mesmo, não agir com indulgência somente ou
só passar a mão na cabeça, não, mas sempre olhar com misericórdia. O Papa pede isso para nós padres, para que a gente trate na confissão o penitente não como um réu, não como se o padre fosse um juiz, mas como um médico, em que cura a ferida, toca na dor, lógico, cura, mas coloca o remédio certo para curar a ferida e colocar a pessoa no bom caminho. E aquelas pessoas que não podem comungar, tipo, por cerimonial? Essa é uma dor, viu? É uma chaga. Lembra que a gente fala que a igreja é um corpo, né? Uhum. E onde fere, dá uma ferida no corpo, o corpo inteiro sente. As pessoas que não podem comungar, sobretudo quem está casado em segunda união, elas também não podem se confessar, ou buscar o sacramento da confissão sem receber a absolvição, justamente pelo estado que elas estão, né? Pela maneira como elas estão, no estado em que o matrimônio não está sendo vivenciado, o sacramento do matrimônio não está sendo vivenciado. Como que eu procuro orientar as pessoas nesses casos, né? A pessoa já está com o passaporte carimbado para o inferno? É difícil, né, a gente dizer, né? Fala, puxa vida, a pessoa já carimbou o passaporte, já vai para o inferno sem escala. A misericórdia de Deus, ela age sempre e independentemente da nossa vontade. Para as pessoas que não podem se confessar ou não podem comungar, tem a direção espiritual para justamente colocar a pessoa no bom caminho. Tem o pedido da igreja que insistentemente faz para regularizar a sua vida matrimonial. Logicamente, se for o caso de buscar a nulidade matrimonial, isso dá um trabalho um pouquinho maior. Por isso que quem vai casar tem que ter muita consciência do que está fazendo. Tem que saber exatamente o que está fazendo. E se ainda assim a pessoa ela teve seus erros na juventude, teve seus erros e buscou acertar ou viver de outro modo, cada caso é um caso. Tem que se olhar com o devido respeito, o devido carinho. Não para colocar todo mundo numa mesma bacia e falar, é isso. Não. Mas a pessoa ela pode buscar a Deus de coração sincero, buscar na figura do sacerdote um pai, um pastor, e olhar para a sua situação não como uma situação que não haja perdão. Não. Ela tem aí durante a sua vida inteira uma maneira melhor para ela buscar a sua, não vou dizer regularização, mas buscar a sua conscientização daquilo que ela vive. Quem não está casado, quem não casou, meu Deus, eu não sei porquê, né? Só procurar o casamento, buscar o sacramento do matrimônio. E aqueles que talvez contraíram um primeiro matrimônio e hoje vivem de outra maneira, de outro modo, de uma segunda união, encontrem, por meio da comunhão espiritual, também um caminho para a contrição em seu coração, o arrependimento verdadeiro. E isso ninguém pode bloquear, ninguém pode falar, não, você está proibido disso. Exige mais, mas ninguém é tão pecador que não mereça o perdão, não mereça uma segunda chance. Então, Duda, vamos ficando por aqui hoje. Acho que esse assunto tem bastante coisa para falar ainda, né? Tem bastante coisa para a gente conversar. Se deixar isso aqui, a gente vai ficar o dia inteiro, né? Fazer uma pergunta. Você fez um monte de pergunta para mim. Fazer uma para você. Você sabia que nem todo padre confessa? Nem todo padre tem a permissão, a faculdade de confessar? Não. Não? Sabia não? Pois é, você sabe por quê? Então, eu não vou te falar. Eu vou deixar para um próximo encontro aí, para um próximo Café com Fé. E essas e outras perguntas e outras também que vocês aí em casa queiram mandar para a gente, pode mandar para falarmos aí sobre a confissão e, mais importante, você que nos acompanha, ter uma noção bem clara e também segura de que confessar não é um momento de se envergonhar, pelo contrário, de se arrepender e encontrar com a misericórdia de Deus. Vamos ficando por aqui e pedir a bênção de Deus para nós que aqui estamos. O Senhor esteja convosco. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Café com Fé fica por aqui. Fique ligado nos nossos próximos encontros.